quarto ano, tudo bom? Aula de Geografia. E hoje eu trago para vocês um tema muito interessante. Os indígenas. Muito interessante, por quê? Porque por mais que vocês acham que sabe toda a história dos indígenas, que aqui os índios viviam, e os portugueses chegaram e acabou com tudo, existe muita história para aprender, muita história para saber. Curiosidades importantíssimas. Por exemplo, lá na página 8 está escrito Pindorama. Você sabe o que é? Olhe para mim. Lá no primeiro parágrafo e identifique para mim o que significa Pindorama. Encontraram? Muito bem. Quem encontrou Terra das Palmeiras, pinte onde está escrito Terra das Palmeiras. Pindorama significa Terra das Palmeiras. Os indígenas Tupi-Guarani chamavam assim a terra deles, Pindorama. Por quê? Porque era cheia de palmeiras, certo? E vocês sabem qual era a terra deles? Brasil! É isso mesmo. Brasil era a terra dos Tupis-Guarani. Os indígenas eram donos daqui. E era cheio de palmeiras, palmeiras de tudo que é tipo, né? Uma diversidade muito grande de palmeiras. E por que então se chama Brasil, já que era palmeiras? Se antes o Brasil era chamado de Pindorama, por que trocou? Porque os portugueses se intrometeu em tudo, não é verdade? Na verdade, os portugueses batizaram o Brasil com outro nome. Não com o nome de Brasil. Você sabe qual foi o primeiro nome dado ao Brasil pelos portugueses? E aí, descobriram? O primeiro nome, Pindorama, foi um nome pré-colonização. Então, antes dos portugueses chegarem aqui, os índios conheciam essa terra como Terra Pindorama, Terra das Palmeiras. Mas depois que eles chegaram aqui, os portugueses identificaram o Brasil como Ilha de Vera Cruz. Porque eles entendiam que eles traziam estacas, pedaços de madeira, que eram a verdadeira vera, a verdadeira madeira da cruz de Cristo. E então colocaram aqui como propagação da fé cristã. Logo depois chamaram essa terra de Terra da Santa Cruz, continuando a propagação da fé cristã. E aí, depois de um tempo, tiveram alguns outros nomes, porque foram os portugueses que encontraram, e aí as pessoas chamavam de alguns outros nomes. Mas esses nomes eram oficiais: Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, e aí veio o nome Brasil. Por que este nome Brasil? Vocês sabem por que o Brasil se chama Brasil? Vocês vão identificar aí no livro de vocês, ainda na página 8. Lá embaixo tem uma foto de uma árvore chamada pau-brasil. Essa árvore, muito famosa aqui no Brasil, tinha de monte. E sabe o que os portugueses fizeram? Pegaram tudo e levaram embora. E nós ficamos praticamente sem. Lá no Parque Ibirapuera, hoje não dá para ir, né? Mas assim que acabar o coronavírus, se você puder, vá até o Parque do Ibirapuera e busque lá onde tem plantada uma árvore pau-brasil. Tem aí a foto dela. É lá mesmo no Parque do Ibirapuera. Tem essa árvore lá, mas não tem mais um monte de lugar como se tinha antes. Em tudo que é lugar tinha uma árvore do pau-brasil. Hoje já não existe mais. Então, de Pindorama foi para Brasil, exatamente por conta das árvores. Antes, cheia de palmeiras, depois, cheia de pau-brasil. E assim ficou, Brasil. E aí, na página 9, a vida dos povos indígenas mudou bastante depois da chegada dos portugueses aqui.
E lá no segundo parágrafo da página 9, eu quero que vocês grifem com marca-texto, com lápis de cor, o segundo parágrafo. Os colonizadores portugueses não respeitavam os povos indígenas. Com violência e repressão, obrigaram os indígenas a mudar seus hábitos e tradições culturais. Muitos do que resistiram ao domínio dos colonizadores foram mortos. Presta atenção neste parágrafo que vai servir para você depois responder as questões das atividades, tá bom? E aí hoje, gente, tem um monte de aldeias indígenas, mas são bem pouquinhas mesmo, mas ainda assim elas conseguem garantir a cultura indígena. Da sua maneira, elas preservam essa cultura, tá bom? No Brasil, os povos indígenas, eles apresentam variadas origens étnicas e linguísticas também. Então não significa porque é índio que todo mundo fala igual. Muito pelo contrário. Nós não somos índios e falamos muito diferentes por conta da região onde a gente mora. A pessoa que mora no Ceará fala bastante diferente da pessoa que mora em São Paulo, que da pessoa que mora no Rio Grande do Sul e assim por diante. Nós temos uma diversidade linguística muito grande e os índios também. Muitos resistem até hoje para preservar a língua, hábitos e as tradições e os territórios dos seus povos. Página 10.